profeta Jeremias, no 14, a partir do versículo 7, em nome para a glória de Jesus. Diz a palavra de Deus em nome para a glória de Jesus. Posto que as nossas maldades testificam contra nós, ó Senhor, age por amor do teu nome, que as nossas rebeldias se multiplicaram contra ti, pecamos. Ó esperança de Israel e redentor seu no tempo da angústia, porque serias como estrangeiro na terra e como viandante que se desvia para passar a noite, porque serias como um homem surpreendido, como um valente que não pode salvar. Mas tu, Senhor, está em nosso meio, somos chamados pelo teu nome, não nos desampares. Assim diz o Senhor sobre este povo: gostam de andar errantes e não detêm os pés, por isso o Senhor não se agrada deles, mas se livrará da maldade deles e lhes punirá o pecado. Disse-me ainda o Senhor: não rogues por esse povo para o prender. Quando jejuarem, não ouvirei seu clamor, e quando trouxerem holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles, antes eu os consumirei, pela espada, pela fome e pela peste. Então disse eu: Senhor Deus, eis que os profetas lhes dizem: não vereis espada, nem tereis fome, mas vos darei verdadeira paz nesse lugar. Então disse-me o Senhor: os profetas profetizam mentiras em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação, vaidade e o engano do seu íntimo são o que eles os profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que, profetizando em meu nome, sem que eu os tenha mandado, dizem que nem espada, nem fome haverá nessa terra. A espada e a fome serão consumidos esses profetas. O povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém. Por causa da fome e da espada não haverá nenhum sepulcro. A ele, as suas mulheres, seus filhos e as suas filhas, porque derramarei sobre eles a sua maldade. Portanto lhe dirá essa palavra: os meus olhos derramem lágrimas de noite e de dia, que não cessem, que a Virgem, filha do meu povo, está profundamente golpeada e de ferida muito dolorosa. Se eu saio ao campo, eis aí os mortos, a espada. Se entro na cidade, estão ali os debilitados pela fome. Até os profetas e os sacerdotes vagueiam pela terra e não sabem para onde. Acaso já de todo rejeitaste Judá? Ou aborrece a tua alma a Sião? Porque nos feristes e não a cura para nós? Aguardamos a paz e nada há de bom. O tempo de curar, e eis o temor. Conhecemos a Senhor a nossa maldade e a iniquidade de nossos pais, porque temos pecado contra ti. Não nos rejeites por amor do teu nome, não nos cubra de opróbrio o trono da tua glória. Lembra-te e não anules a sua aliança conosco. Acaso haverá entre os ídolos dos gentios algum que faça chover? Ou podem os céus, esse mesmo das chuvas? Não és tu somente, ó Senhor nosso Deus, que faz isso? Portanto, em ti esperamos, pois tu fazes todas essas coisas. Apenas o primeiro versículo do capítulo 15. Disse-me, porém, o Senhor: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para esse povo. Lançá-los diante de mim e saiam. Podem se sentar. Bom dia, igreja, a paz do Senhor. Amém. Estão felizes com Cristo? Amém. Isso é maravilhoso, não? Isso é tudo de bom. É por isso que eu amo Deus. Quero agradecer pela oportunidade que me foi dada
corajosos, né? Isso é bom. Então eu quero pedir a Deus que Ele nos ajude a explanar a sua palavra de uma maneira que Ele, Deus, queira para nós essa manhã. Amém? Nós vamos começar a palavra dizendo que os dias que nós estamos vivendo são dias terríveis. A palavra de Deus vai estar sendo profanada, o Evangelho de Jesus Cristo está sendo banalizado. Estão falando por aí que é um evangelho falso, é um evangelho mentiroso. Estão vivendo um triunfalismo que não existe. A Bíblia fala que quando há arrependimento, Deus traz misericórdia. Mas quando há insistência no pecado, o que Deus traz é um juízo. Obrigado, Deus abençoe. A Bíblia nos fala que Deus é bom e misericordioso, e isso são verdades incontestáveis, amém? Mas nós acabamos de estudar uma lição onde uma geração que viu tudo o que Deus fez, viu os milagres de Deus, estava abusando da misericórdia de Deus. E hoje nós vivemos no meio de uma geração que vem abusando da misericórdia de Deus. Hebreus capítulo 10, versículos 26 a 31, vai nos informar com relação ao pecado voluntário. Muitos estão vivendo, ou querendo transmitir a ideia de que estão vivendo uma vida triunfante, quando na verdade não é isso. Estão querendo passar a ideia de um triunfalismo antibíblico. Estão querendo transmitir aos olhos algo que está contrário à realidade. Talvez hoje você aqui ouça coisas que você nunca ouviu na sua vida, mas eu quero dizer uma coisa para vocês: o nosso compromisso é com a palavra de Deus, o nosso compromisso é com a verdade. Pode ser que demore um pouco de tempo para voltar para a gente dessa igreja, mas contanto que a gente se encontre no céu, isso é o mais importante. Não quero massagear o seu ego, eu quero te confrontar, e com a palavra de Deus. Eu ouvi muito essa palavra semana passada. Isso é confrontante. Quero resumir dizendo que se não nos arrependermos, não haverá misericórdia, mas seremos alvo do juízo de Deus. E aí eu quero conversar com vocês a respeito de Jeremias, sendo que Jeremias, lá nos seus primeiros versículos, vai nos informar que ele era da uma linhagem sacerdotal. E Deus, desde criança, separa Jeremias para ser profeta. Vocês já ouviram dizer que Jeremias era conhecido como profeta chorão? Já ouviram dizer? E é verdade, os teólogos eles afirmam que Jeremias ele foi conhecido como profeta chorão. Mas você sabe por que Jeremias chorava tanto? Jeremias ele não chorava só porque ele era um camarada muito emotivo. Jeremias ele chorava era de tristeza. Ele chorava era de dor. Jeremias ele sabia que ele estava dentro de um ministério, e esse ministério era amargo. Geralmente Deus levantava os profetas para as outras nações. Jeremias ele era um profeta levantado por Deus, não para falar para os babilônios, não para falar para os assírios, não para falar para os filisteus. Jeremias ele foi um profeta levantado por Deus para falar para a própria casa de Deus, para falar para o próprio povo de Israel. Jeremias ele é um profeta que chora, porque ele recebe de Deus os castigos que Deus vai trazer sobre o povo. E ele é uma pessoa que diz: Senhor, tem misericórdia. E Deus fala: não, dessa vez não, Jeremias, a minha misericórdia ela já acabou. Jeremias ele chora porque ele é um profeta que era hostilizado no meio da sua geração. Ele chora porque ele não é um profeta badalado. Ele chora porque as mensagens dele não é aquilo que está na mídia, não é aquilo que se prega. As mensagens dele não fala só de
pelo livro de Jeremias. Eu vou convidar você, depois de você ler os 14 primeiros capítulos de Jeremias, e você vai ver uma longa conversa entre Deus e Jeremias. Lê lá para você ver. É como se Deus, em uma sala, sentasse só ele e Jeremias, e Deus começasse a falar para Jeremias o que está dentro do coração dele. Deus, ele fala assim: Jeremias, eu tenho uma relação com o meu povo, e eu estou me sentindo nessa relação como um marido traído. Jeremias, o meu povo, minha igreja está se prostituindo. Jeremias, o meu povo, ele está até pior do que uma prostituta, porque a prostituta ela se prostitui para ganhar dinheiro. Agora o meu povo não, a minha igreja, eu cuido dela, eu deixo ela bem adornada, eu deixo ela bem chorosa, de repente ela me larga e vai para outros deuses, depois ela volta para mim toda acabada de novo, eu cuido dela de novo, eu trato dela, de repente o meu povo, ele vira de novo as costas para mim e vai se prostituir de novo. Jeremias, a impressão que se tem é que o meu povo ele está pagando para se prostituir. O que Deus está querendo dizer aqui é mais ou menos isso aí. As irmãs gostam de ganhar presente, é bom ganhar presente, né? É como se o seu marido chegasse em casa uma noite e levasse para você um lindo buquê de rosas, levasse para você aquele sapato, sabe, que você gosta, aquele salto alto desse tamanho que eu não sei nem como vocês conseguem ficar de pé em cima daquilo, né? Aqueles relógios dourados que agora está na volta, né? Puxa vida! É como se o seu marido te fizesse aquela bela declaração de amor, uma noite perfeita, não? É como se o seu marido te levasse aquele melhor vestido que você está querendo há tanto tempo. E aí, só que depois de te dar tudo isso, o seu marido virasse para você assim e falasse: ó, só que agora você espera que eu vou passar a noite com outra mulher, viu? Eu duvido que você ia conseguir sair de casa se levar uma sapatada no meio da cara. Eu duvido se aquele buquê de rosa não ia jogar em cima de você. Sabe por quê? Porque você não admite ter o seu marido com outra mulher. É verdade ou não é? Ele pode te dar o presente que for, mas o que você quer ter é fidelidade. Vamos lá para Êxodo 20, ele vai falar assim, ó: disse mais o Senhor todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor meu Deus, e te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma que é em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Por quê? Porque eu sou Deus zeloso. Era aqui que eu queria chegar. Eu sou Deus zeloso. Essa palavra zeloso. No original grego, essa palavra zeloso, a Bíblia ela quer dar a ideia de um Deus que tem ciúmes, um Deus que não divide o seu povo com ninguém. Essa palavra aqui quer dar a ideia assim, de Deus se revelando como um esposo fiel, mas que quer também uma esposa fiel no relacionamento. Só o que estava acontecendo, igreja? O que estava acontecendo? O povo de Deus, ele vinha para a igreja no Shabbat, ou no sábado, adorava o Senhor. Só que de domingo a sexta, eles iam adorar a Baal. E Deus estava dizendo: eu não vou mais admitir isso. Eu não aceito isso. O povo daquele tempo, eles sim adoravam a Deus no Shabbat, mas só que nos outros dias eles estavam adorando a outros deuses. E aí, Deus ele mostra toda a sua frustração. E quando Deus está falando isso para Jeremias ele começa a chorar. Ele começa a chorar porque ele pensa assim: eu não acredito que o meu povo está em tamanho pecado. Eu não acredito. E
quando ele começa a chorar, lembrando disso, ele lembra dos seus próprios pais. E fala: não acredito que os meus próprios pais, eles estão fazendo isso. Jeremias, ele se levanta para profetizar para o povo que está traindo a confiança e o relacionamento de Deus, e exortando eles a adorar o único e o verdadeiro Deus. Hoje nós nos deparamos, aí como eu falei, com um evangelho barato, com um evangelho de mentiras. Nos deparamos com um evangelho de prosperidade. Mas o que Deus quer é que nós choremos os nossos pecados diante dele. O que Deus quer é que a gente verdadeiramente se arrependa. O que Deus quer é que verdadeiramente nasça um novo ser dentro de nós e sirva a Ele com sinceridade. Por quê, igreja? Deus, Ele não aceita que eu divida com o outro. Ou eu sou de Deus ou eu não sou. Aí eu gostaria que você mantesse a sua Bíblia aberta para que nós possamos descorrer mais alguns versículos para a gente poder. A mensagem vai começar agora, tá? Eu falei ainda, até aqui foi só a introdução. Veja só, no capítulo 14, dos versos 7 a 12, diz assim: posto que as nossas maldades testificam contra nós, ó Senhor, age por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram contra ti e pecamos. Ó esperança de Israel, redentor no seu tempo da angústia, que serias como um estrangeiro na terra, como um viandante que se desvia para passar a noite? Porque serias como um homem surpreendido, como um valente que não pode salvar. Mas tu, Senhor, está em nosso meio, e somos chamados pelo teu nome. Não nos desampares. Assim diz o Senhor sobre esse povo: gosto de andar errantes, não detém os pés, por isso o Senhor não se agrada deles, não se lembrará, mas se lembrará da maldade deles e lhes punirá o pecado. E disse-me ainda o Senhor: não rogues por esse povo para o bem dele. Quando jejuarem, eu não os irei do seu nome. Quando trouxerem o holocausto e ofertas de manjares, não me agradarei deles. Antes eu os consumirei pela espada, pela fome e pela peste. O que Jeremias está fazendo é que ele está recorrendo a Deus para que Deus ele possa livrar o povo. Ele está dizendo: Senhor, que o Senhor não seja como um cavalo manso na guerra, que o Senhor não seja como aquele valente cansado, mas que o Senhor possa livrar o seu povo. Aí Deus ele diz o seguinte: Jeremias, eu não quero que você olhe para esse povo para o bem deles. Igreja, provavelmente você já ouviu muito aqui alguém dizer: olha a favor de fulano, olha a favor de ciclano, olha a favor de Beltrano. Já ouviram isso? Só que a Bíblia fala também, tem pessoas que a Bíblia fala: não olhe por eles. Lá em 1 João capítulo 5 vai dizer assim: há pecados que não são para a morte, mas existem pecados que são para a morte. Para esses que praticam o pecado de morte, por esses eu digo: não olhe por eles. Igreja, para você arregalar seu olho mesmo. Tem oração e tem pessoas que Deus quer que a gente não ore por eles. Por quê? O coração está duro, o coração está obstinado. Pessoas que estão endurecendo a servir diante de Deus. Pessoas que não querem se voltar para o Senhor. E aí, Deus vai dizer: olha, Jeremias, você acha justo? Eles estão profanando o meu santo templo. Eles estão oferecendo crianças a Baal no meu santo templo. Jeremias, você acha justo? Eles pegam as coisas santas e oferecem a outros deuses. Jeremias, isso eu não admito. E Jeremias: Senhor, tem misericórdia. Deus fala assim: Jeremias, pode parar, porque misericórdia eu não vou ter mais. Acabou, já era. Tem outra coisa: eu não vou ter misericórdia, eles serão consumidos pela espada,
Quem escapar da espada vai ser consumido pela fome. Quem escapar da espada e da fome vai ser consumido pela peste. Você não dizer, nossa, mas Jesus é misericordioso, Ele livra a gente de tudo. Não é isso que eu estou vendo aqui não. Não é isso que eu estou vendo aqui não. Eu estou vendo aqui um Deus que Ele está irado com o teu povo e que Ele quer para hoje correção, porque senão o juízo virá. Quando a gente for orar, nós temos que orar com entendimento. Não podemos orar com a nossa emoção. Temos que orar dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes, em algumas situações, Deus ele faz faxina na igreja. Deus ele faz faxina. Aí vamos orar para fulano para Deus trazer de volta para a igreja. Só que foi o próprio Deus que tirou. E Deus falou assim, pode ler lá em 1 João capítulo 5, ele vai dizer assim, se eles saíram, é porque não eram nós, não fazia parte de nós. Aqueles que são da igreja vão voltar. Eles vão voltar. E quando a Bíblia fala em pecado de morte, o que é pecado de morte? O que é pecado que não tem perdão? Tem pecado que Deus não perdoa? Tem? E qual que é? A blasfêmia contra o Espírito Santo tem mais? Fala um de cada vez, por favor. O suicídio é um pecado que Deus não perdoa. Tem mais? Não crer em Jesus. Não crer em Jesus. Que é aquele que não tem filho, também não tem um pai. Tem mais? Pecado da rebeldia. Já ouviram falar em apostasia? Isso é um pecado para Deus. Para o apóstata, é uma perda. Pode ler lá no 1 João capítulo 5, que ele vai estar falando exatamente disso. O apóstata que ele senta em Buriti, de gravata. No começo é tudo bem, o camarada prega, viu? Como prega? O cara prega que a igreja pega fogo. E o camarada canta. Ele canta e até chora. É verdade. Ele é um dos primeiros a chegar na igreja. É um dos últimos a ir embora. E o cara gosta de evangelismo. E aí fica parecendo que o camarada é crente mesmo. Ele é crente. E a Bíblia fala assim, pelo fruto, você conhece o quê? Árvore. Tem alguma árvore que dá fruto em um mês? Tem? Existem árvores que demoram até 30, 40 anos para dar fruto. O que Jesus está falando? Igreja, não se precipita não, espera para saber se a árvore é boa. Espera aparecer um fruto. O que a gente tem com a pressa? A gente é tão precipitado. Se o rapaz vem uma vez e pregou bem, ele fica feliz. Aí fica aquela agonia para agendar de novo, né? Você vem pregar de novo aqui? O camarada vem. Da outra vez ele prega melhor ainda. Aí os irmãos já começam, bem que esse cara podia ser nosso pastor, né? Rapaz, ele está bem melhor que o nosso pastor. Eu estou falando mentira? Estou falando mentira? E o menininho começa a vir para a igreja e ele está lá, sabe? Aí com 2 meses, vamos batizar ele? Vamos batizar ele. Com 2 meses. Aí, daqui a 3 meses tem eleição para a igreja. Vamos pôr ele para superintendente? Vamos pôr para superintendente. O ano que vem, não tem ninguém para diretor. Vamos pôr ele para diretor? Vamos. Olha, se a gente correr um pouquinho, ainda dá para colocar ele como presidente regional ainda. Olha, não vou perder tempo não. E nem viu quais são os frutos. Aí daqui a pouco tem um líder dando problema para a igreja, rachando a igreja. Isso é pecado de apostasia. Eu sei que isso acontece na Terezinha, aqui eu sei que não acontece. Mas é exatamente isso que acontece, irmãos. Existem pessoas que Deus fala assim, não se surpreenda não, viu? Deus fala assim, não olhem por eles. O povo que dá glória a Deus parece que veio hoje, né? Aleluia! Aleluia! Quando Deus ele faz esse versículo, ele quer dizer o seguinte, olha aqui para mim, ninguém muda o coração de Deus. Ninguém. Teve um rapaz que
A Bíblia falou que de repente ele se viu atormentado, né, com um espinho na carne. Ele fala como se ele fosse esbofeteado. Aí ele orou. Para quê? Ele orou para quê? Para Deus curar ele. Ele orou quantas vezes? Ele orou 3 vezes. Eu imagino, irmãos, a oração de Paulo. Deve ser igualzinho a oração que a gente faz aqui, né? Jesus, obrigado por chegar na igreja, amém. A oração que a gente faz para dormir, né? Obrigado por tudo e por todos, amém. Eu acredito que Paulo tinha calma no joelho. Esse camarada não chamava para orar, era para orar. Ele pediu para curar, e o que aconteceu? O que Deus falou para ele? Ou seja, filho, eu não vou te curar, não. Você vai continuar a sua jornada com a enfermidade. E hoje a gente vive no Evangelho barato dizendo, pode vir que Jesus cura. A gente vive no Evangelho barato dizendo, você tem que ter 2, 3 carros na garagem. Não é carro não, viu? É carrão. A gente vive no Evangelho barato dizendo que você tem que ter um helicóptero, você tem que passar pelo Vale do Sal. A gente vive no Evangelho barato da fogueira santa. A gente vive no Evangelho barato que diz que você, se você não der tudo que você não tem fé. E eu quero saber onde foi que Deus ele colocou isso aí na Bíblia. E eu quero dizer uma coisa, todo Deus ele tem um propósito traçado para o teu povo. Eu quero saber quem é que vai mudar o coração dele. Aí o povo fala, né? O jargão lá de Crônicas, né? Se meu povo, que se chama pelo meu nome, né? Se humilhar, e orar, e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Aí isso é isso para tudo, né? Mas eu quero dizer, olha só, lá em Crônicas 7, Deus está propondo isso. É Ele quem está propondo. Agora, quando Deus ele não propõe isso daí, eu quero ver quem é que vai mudar. Quando Deus bate o martelo, irmão, já foi. Já era. Jesus, ele orou, Senhor, se for possível, faça o quê? Mas aí depois ele pensou bem e falou, não, Senhor, não se faça a minha vontade, mas faça-se a sua vontade. É Deus que cura e Ele que permite a enfermidade. Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Quando Ele quer abençoar, ninguém pede. Mas quando Ele não quer, também ninguém faz Ele abençoar. Então a gente tem que parar com esse negócio. Eu profetizo. Profetiza? Eu determino. Não. Espera aí. Quem é Deus aqui? Quem é servo? A gente está preocupado com o que Deus vai fazer. Irmãos, o que Deus vai fazer, Ele vai fazer. Independente da minha fidelidade ou não, o que Ele tiver de fazer, Ele fará. O que eu e você somos? Nós somos vasos na mão do Senhor. Nós temos que ser regidos pela vontade do Espírito Santo de Deus. Então nós não determinamos nada. Nós não profetizamos nada. O apóstolo Isaías fala assim, Senhor, eu sou como uma gota de água no fundo de um balde. Eu sou como um grão de areia lá na praia. Mas opera, Deus, segundo a sua misericórdia. Então nós temos que orar, irmãos, segundo a vontade e o querer de Deus. Porque o coração de Deus, o que está no coração de Deus, ninguém muda. Amém? Os versículos de 13 a 15 vai dizer assim: então disse Jeremias, Senhor Deus, eis que os profetas lhe dizem, não vereis espada, não tereis fome, mas eu vos darei verdadeira paz nesse lugar. E disse-me o Senhor, os profetas profetizam mentiras em meu nome, nunca os enviei, e nem lhes dei ordem, e nem lhes falei, visão falsa, adivinhação, vaidade e engano do seu íntimo são o que eles profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas, que profetizando em meu nome, sem que eu os tenha mandado, dizem que nem espada nem fome haverá nessa terra,
a espada e a fome serão consumidos esses profetas. O que Jeremias está dizendo aqui é o seguinte: Senhor, mas tem muito profeta aqui no meio do seu povo que está dizendo que nada disso vai acontecer não, que está tudo bem, está tudo uma maravilha, está tudo na mais perfeita paz, e são profetas, Senhor. E Deus fala assim: eles são profetas mentirosos, porque eu nunca os enviei. Com isso, irmãos, eu quero dizer para vocês que Deus, Ele não tem compromisso com a palavra do homem. É o homem que tem que ter compromisso com a palavra dele. Principalmente quando esse homem ele é mentiroso, quando ele quer profetizar bênção, quando Deus está dizendo: mas não é bem por aí não. Não é bem por aí não. A palavra hoje é de conversão, é de correção, é de aplicar o coração nos meus caminhos. Poderia vir aqui hoje e falar sobre o mar vermelho que se abriu. Aleluia! É maravilhoso falar sobre isso. Poderia vir aqui hoje e falar sobre aquele leproso que foi curado. Poderia. Mas não é essa palavra que Deus tem no meu e no seu coração. Jesus sabe como eu tenho o nome e a palavra dele. E eu tenho um compromisso com a palavra dele. Irmãos, talvez você não goste do que eu vou falar, porque talvez você goste do que eu vou falar que eu não gosto, mas Deus me livre de ouvir rádio evangelho. Está ficando pior que as meninas. Programa evangélico, Jesus amado. É tanta banalidade, é tanta mentira que se entrega, é tanta prosperidade que se entrega. E aí Deus fala assim: mas eu nunca mandei eles falar disso. Eu nunca mandei. Nosso compromisso está aqui, ó, é com a palavra de Deus. E ela, do jeito que ela é. Lá em Apocalipse vai dizer o que vai acontecer para aquele que acrescenta ou para aquele que tira alguma coisa do que está escrito aqui nesse livro aqui. Nós precisamos, irmãos, pegar o evangelho como ele é. Tem gente falando por aí que sábado não é mais dia de guarda, mas eu falo para você, não foi o João Augusto da Silveira que falou que ele é? Foi? Não é o pastor da minha igreja que está falando. Quem foi que falou? Deus. E ele escreveu com o quê? O seu dedo. Em quê? Em tábuas de pedra. E a Bíblia fala que Deus escrevia de um lado, ela era transcrita do outro também. Aleluia. E ele escreve com o seu dedo em tábuas de pedra, porque a pedra é símbolo de eternidade. Aleluia. E eu estou ficando avexado, porque o povo está deixando de reverenciar o dia do Senhor. O dia do Senhor está paralisado. Não estão tendo a reverência pelo santo dia de Deus. A Bíblia fala assim: ó, lembra-te do dia de sábado para o quê? Para o santificar. Você tem 6 dias para trabalhar e fazer toda a tua obra, mas o 7º dia para que é? Ele é do Senhor, meu Deus. Aleluia. Quando ele fala lembra-te, ele tem que saber que o povo ia se esquecer. O povo ia querer trabalhar no negócio da graça. Irmãos, a ideia é a seguinte: chegou sexta-feira à noite, fala para o menino, guarda os brinquedos. Guarda os brinquedos. Você desliga o seu WhatsApp, fecha o seu Instagram, fecha o Facebook. Vem aqui, vamos adorar o Senhor, vamos celebrar a Deus por mais um santo dia que está entrando. Vamos fazer o nosso pôr do sol. Como é triste hoje se deparar com pessoas que dizem assim: eu tenho que trabalhar no dia do Senhor, porque senão eu vou passar fome. Isso daí nada mais é do que falta de fé. Mas eu falo para você, você está vivo. Deus está te chamando para ser a palavra. Prega a palavra de Deus como ela é. Prega a palavra de Deus. Muita gente fala, está pregando uma ética. Acha que tem que ser ética. Temos que ser ética. Temos que ser éticos. Mas a gente tem que ser ético até o ponto que essa ética não compromete a verdade.
você não ouve uma mensagem referente à reverência do sábado? Quanto tempo faz? Quanto tempo faz que você não ouve uma mensagem referente à abstinência? Quanto tempo faz? Quanto tempo faz que você não ouve uma mensagem com relação à forte à conduta cristã? Quanto tempo faz? Sabe por quê? Nós temos um comichão. Deixa eu ver aquilo que é bom, aquilo que massageia o nosso pé. Mas quando o mensageiro é doutrinário, falando em doutrina, ela existe. Dependendo de quem estiver na sala, eu nem vou para a igreja. E ouço uma aversão por doutrina. Primeiro que não se prega mais doutrina, né? A gente quando o povo não obedece. Mas o povo não obedece porque não se prega. Então eu quero dizer para você, Deus não tem compromisso com falsos profetas. E Deus trará juízo sobre eles também. Deus ele tem compromisso com a palavra dele. E essa não volta vazia. No versículo 1 do capítulo 15, a Bíblia vai dizer assim: disse, porém, o Senhor ainda que Moisés e que Samuel se pusessem diante de mim, o meu coração ele não se inclinaria para esse povo. Lança-os diante de mim e saiam. Deus aqui está construindo uma conversa. O Gênesis acabou aqui. Mas olha, ele recorre os santos patriarcas. Ele diz assim: ó, podia ser o próprio Samuel ou Moisés que intercedesse para esse povo. Eu não iria mudar a sentença. A gente está aqui nem criança levada na presença de Deus. Né? Menino levado, menino faz isso. Menino lá, menino para. Menino lá, menino você vai apanhar. Menino lá, ele só vai parar na hora que você pegar e ele deu uma boa chinelada nele. Não é isso aí? Então, bom castigo. O povo de Deus está assim na presença do Senhor. Deus está falando, não faz isso. E a gente está brincando com o pecado, dando risada para ele. Deus está falando, menino, não faz isso. Isso aí não tem nada não. Isso aí não tem nada a ver. Deus está falando, menino, não faz isso. Quem brinca com o pecado, ele vai se queimar. Enquanto Deus, ele não sendo o rei, aí o pai depois fala, tá no rei do mundo. Igreja, Deus está falando o seguinte: ó, pelos teus pecados tens caído. Aí tem gente que fala, essa aprovação é a aprovação de Jó. Eu sou simples, eu sou sincero, eu sou íntegro diante de Deus, mas Deus resolveu provar assim. Olha, Deus ele prova os sinceros também, ele prova os íntegros, mas você vai saber se o camarada é sincero e íntegro quando vier a prova. Porque o sincero e o íntegro, quando ele é aprovado, ele fica firme aqui. Não é isso? Ele fica nos pés do Senhor. Ele não sai. Ele não arreda. Agora o rebelde não. Apertou um pouquinho, ele já sai de perto. Já sai de banda. Esse negócio aqui não é para mim não. Tem um crente lourinho. Você já ouviu falar do crente lourinho, cara? Editoria é aquele que quando pega a benção sumiu. Aí só volta de novo quando precisar de outro. Aí chama a igreja para fazer campanha. Tem gente que gosta de uma campanha e é uma beleza, né? É tão bom receber a igreja na minha casa fazer campanha, né? Vamos mudar o negócio? Faz a campanha na igreja, Cássio. Faz 7 dias de campanha na igreja. Vamos lá, faz 21 dias. Aliás, faz uma unidade de campanha. E você vai ver que é uma benção. Se sacrifica um pouquinho, põe a perna para andar. Negócio não está uma festa, irmãos. Apertou, aí vai fazer uma campanha na minha casa. Aí lá vai a gente, né? Com sol, com chuva, às vezes vai direto do serviço, com fome, suado, faz a campanha, ora pelo irmão, o irmão é abençoado, e cada crente da igreja. Pegou a bênção, nem apareceu nesse caso.
fato que a gente está criando um bando de crente mimado, que eu vou te falar, viu? Nós estamos criando uma geração de crente dodói. Nada para te falar. Aí não falar porque fulano de tal está aqui. Não. Se Deus está pedindo para falar, eu vou falar. Não tem negócio. Não tem conversa. A conversa de Deus é reta, ela não faz curva. Pode ser quem for. Ele fala. Glória a Deus. Irmãos, com 13 anos, eu estava brincando lá no meu quintal, lá com o meu irmão, no domingo, à tarde, meu avô chega. Tocando lá um negócio, só que brincando assim com amor. Quando meu avô chegava assim, na tardezinha de casa, era festa. Porque a gente sabia que pelo menos assim, na segunda-feira, ficava a gente lá. Nesse domingo o negócio foi diferente. Meu avô chegou, colocou a bandejinha dele na tomada, sentou, eu e meu irmão falou, hoje a conversa vai ser mais séria. Eu vou. Sentou eu, meu irmão e minha mãe. O que o senhor tem para falar de tão sério? Hoje eu vim para pregar para vocês. Eu com 13 anos, e sabe o que ele pregou? Eu vou dar uma dica para ele mesmo. Ele já falava, capítulo? Aí no outro domingo ele teve lá, ele pregou de novo. Sabe o que ele pregou? Está lá em Deuteronômio e Levíticos. Abstinência. Gente, é assim, é sair do instrumento caindo na brasa. É mandamento. E a gente tem cuidado, não fala de mandamento, porque vai ter gente na igreja. Não, mas se tem gente na igreja, aí eles precisam de mesmo. Como que eles vão obedecer se ninguém pregar? Mandamento, irmãos, não mata ninguém, não, muito pelo contrário, gera vida. Glória a Deus. Gera vida. Agradecer nesse nome, Jesus. Enquanto a gente não mudar essa mentalidade, a igreja ela vai continuar desse jeito que está. O que eu sei é que o negócio não está bom. O negócio não está bom. Você pode enganar a mim, você pode enganar o pastor, só que a Deus você não engana. O Espírito de Deus, ele não se dá por enganado. A gente está aqui, a gente canta, a gente prega, mas só Deus sabe como está sendo a semana. Só Deus sabe como é que está sendo as conversas lá no WhatsApp, as postagens no Facebook. Só Deus sabe o que você está acessando na internet. Hoje nós temos um número, presta atenção aqui, ó. Vamos rasgar aqui o verbo um pouquinho aqui. Nós temos um número infindável de pessoas que estão morrendo na pornografia. A pornografia está acabando com as pessoas. E eu estou dizendo para você aqui uma coisa, viu, jovem, criança, adulto, todos. A pornografia, ela vai te levar para o fundo do poço. A gente podia abrir um leque enorme para poder dizer sobre pornografia, mas como eu só posso falar até 2 horas, porque 2h30 eu tenho que estar lá na igreja, que o pastor vai me levar lá para a Assembleia Geral, eu quero dizer para você, olha, fuja desse negócio. Isso daí vai acabar com a sua vida espiritual, isso daí vai acabar com o seu casamento, isso daí vai acabar com o seu convívio social, você vai perder o seu emprego, você vai parar no fundo do poço, porque o diabo ele tem coisa boa para dar para alguém, irmãos. Ele vem para quê? Matar, roubar, destruir. E é isso que ele está fazendo. Há um estudo que nos diz que o acesso à pornografia, a facilidade, o acesso à pornografia, tem feito com que muitas pessoas tenha caído no laço do diabo. Tem um livro que eu li, eu indicaria a vocês ali também. O nome do livro é A um Clique do Inferno. Esse livro, A um Clique do Inferno. Esse livro, ele vai dar para você uma dimensão do que acontece quando eu e você não temos cuidado com aquilo que nós acessamos na internet. A internet é uma ferramenta que pode ser usada para o evangelho, mas está sendo usada para a destruição. Prega o
Porque a gente tem um retiro de carnaval marcado, e hoje, que é na sexta-feira,